Olá a todos, bem-vindos novamente a mais um Helma Drops, que é um podcast que te atualiza em 10 minutos sobre assuntos práticos do nosso dia a dia. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com o Martinez, que é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Bem-vindo, Martinez. Muito obrigado pela oportunidade, muito bom estar com você. Muito bem, estamos aqui com um assunto sobre fibromialgia. E a primeira pergunta que eu queria fazer para o Dr. Martinez é sobre a relação da fibromialgia com a síndrome das pernas inquietas. Como que a gente interpreta, como que a gente maneja essa condição? Então, é sabido que a fibromialgia tem associação com várias outras síndromes funcionais. Eu acho que a do intestino irritável é a que é a mais falada. Mas a síndrome das pernas inquietas é uma das associações, né? Exatamente como a fisiopatologia dela se imbricam, a gente não sabe. O fato é que uma parte dos pacientes nossos tem essa movimentação excessiva das pernas, principalmente à noite. A ansiedade está muito relacionada com isso, né? Enquanto outras síndromes têm a ver com a depressão, a síndrome das pernas inquietas tem muito a ver com a ansiedade, né? Medidas não farmacológicas estão sempre presentes, né? Quer dizer, melhorar a higiene do sono, talvez a gente vá conversar um pouquinho mais sobre isso. Atividade física regular, né? Quando entra na parte de medicamentos, a gente usa alguns mesmos medicamentos que podem ser usados principalmente para ansiedade. O medicamento mais frequentemente utilizado, que inclusive consta em bula, é o Pramiprazole, né? É um medicamento que não somos muitos de nós que sabemos manejar, mas ele é o que tem como uma primeira escolha. Agora, o uso de outros medicamentos, como a venlafaxina, né? Às vezes o indutor do sono, para ajudar no sono, também tem sido referido. Entendi, mas apesar das medicações, os principais pilares continuam sendo as medidas não farmacológicas. Eu acho que sim. Na verdade, eu diria que em todas as nossas doenças, as medidas não farmacológicas, elas têm que fazer parte do arsenal terapêutico. Doutor Martinez, e em relação ao papel da naltrexona? A gente vem ouvindo falar da naltrexona cada vez mais, naltrexona em baixas doses, naltrexona enfim, o que a gente tem de evidência, de indicação, de dados em relação ao papel da naltrexona no paciente com fibromialgia? Como você sabe, nós temos uma carência de remédios efetivos e com evidências na fibromialgia, né? Mesmo os que nós prescrevemos classicamente, não é todo mundo que responde. E surge a naltrexone por atuar no sistema opioide e também, eventualmente, atuar no que hoje a gente chama de neuroinflamação como uma alternativa. A literatura é controversa. Resultados positivos, resultados negativos e ainda estudos com uma qualidade não evidente. O que eu tenho visto pela literatura e também pelo uso, a minha experiência é pequena, mas tenho alguma experiência, é em doses baixas, que variam de 3 a 6 miligramas. E a gente acaba usando naqueles pacientes refratários à medicação clássica. E aí ficam algumas perguntas. Será que é esse o melhor momento de usar? Será que é por isso que ela não funciona tão bem em todos os pacientes? Tardiamente. Isso. Em outras doenças, ela é usada em doses muito maiores. Será que o problema é de dose? Então, na naltrexone fica aí com um medicamento que eu vou chamar de experimental, junto com os canabinoides, né? Em que a gente começa a ter alguma experiência com ela, mas com ainda muitas perguntas a serem respondidas. Nós fizemos recentemente a nossa rodada das diretrizes da Sociedade Brasileira e poucos colegas têm experiência, alguns querendo ver o futuro e outros com experiência negativa. Então, acho que é um remédio que eu gostaria, a exemplo dos canabinoides, esperar um pouquinho mais a literatura. Martinez, em relação à menopausa, a gente sabe que a menopausa traz alguns sintomas na mulher que muitas vezes são confundidos, eles se assemelham aos sintomas da fibromialgia. E a gente não pode deixar de pensar que existe fibromialgia nessa população. E como que a gente conseguiria diferenciar uma coisa da outra, até para efeitos de abordagem? Então, curiosamente, eu não sei se é uma questão de diferenciar, mas muito uma questão de que as coisas vêm associadas e
na maior parte dos pacientes que já são fibromiálgicos, a gente vê um agravamento das dores nesse período. Por outro lado, pacientes que não tinham fibromialgia, é comum na pós-menopausa, até pela variação hormonal, começar a ter dores outras de natureza muscular, osteoarticular. Você sabe que todo o processo degenerativo piora depois da menopausa. Uhum. Então, é comum ter mais dor. Em quem já tem uma sensibilização central, isso se Piora. agrava. Eu não diria de diferenciar, acho que a gente tem que abordar as duas coisas. A gente tem que lembrar que por baixo da fibromialgia tem estresse crônico. O estresse crônico, a mim, me parece como um fator ou gatilho, ou pelo menos alimentador desse déficit de percepção de dor. E menopausa é um momento importante de estresse. Muda a vida da mulher, né? Eu acho assim, do ponto de vista não farmacológico, a gente volta em questões anteriores, a gente tem sempre que brigar para o nosso paciente fazer exercício, cuidado com o controle de peso. A mulher na menopausa tem problema de peso. Trabalhar junto com o ginecologista para enfrentar as questões de dislipidemia, de retenção de líquido. E do nosso lado, escolher uma terapêutica, primeiro não farmacológica, sempre. Ainda é o principal. Isso, e dentro da farmacológica, lembrar que alguns dos remédios que a gente lida dão ganho de peso. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que olhar mais no paciente na menopausa, porque naturalmente ela vai ter um ganho de peso maior. Naturalmente, né? Então eu acho que é um momento que eu diria que o médico reumatologista tem que trabalhar muito com o colega ginecologista e entender que a fibromialgia é mais um componente nesse complexo de coisas. O paciente desafiador é aquele que já vem com uma fibromialgia com sintomatologia intensa e aí chega nesse momento sem se preparar previamente. Essa é uma coisa, aquela fibromialgia, seus 40, 42 anos, já previne. Olha, vamos intensificar o exercício, vamos ver o que a gente pode melhorar em relação ao seu sono, controle e melhora o seu peso, né? Só que muitas dessas coisas não acontecem porque os pacientes querem, né? Muitas dessas coisas têm a ver com o estilo de vida, muitas dessas coisas têm a ver com o estresse, não só da menopausa, mas de todo da vida do paciente. Contexto, então, é um grande desafio. Uhum. Então é isso, pessoal. Tivemos aqui com o nosso presidente Martinez falando sobre fibromialgia e todas as outras mazelas que podem vir acompanhando. Nos acompanhem nesse podcast para mais dicas, mais conteúdo interessante.